Orientação jurisprudencial 315 da SDI 1. Proposta de revisão ou de cancelamento. Aqui se trata da questão do motorista, do enquadramento do motorista como empregado rural ou não, quando presta serviços à empresa ou empregador rural. Foi examinada uma proposta de revisão ou de cancelamento da atual orientação jurisprudencial 315, que considera o motorista de empregador rural, empregado rural. Deliberou-se por maioria manter a orientação jurisprudencial 315 com a atual redação. Ficaram vencidos. Presidente, fiquei vencido. Ministro Valmir Oliveira da Costa, ministro Augusto César e ministra Delaide. Consulto se Vossas Excelências ratificam, oficializam essa decisão. Está mantida, portanto, a orientação jurisprudencial 315 da SDI 1. Vencidos os ministros já referidos. Examinamos também uma proposta de revisão da súmula 114 do Tribunal Superior do Trabalho. A súmula 114 trata da prescrição intercorrente na Justiça do Trabalho. E hoje consagra o entendimento de que essa prescrição intercorrente não se aplica à Justiça do Trabalho. Deliberou-se por maioria manter a súmula 114, mas foi uma das votações mais apertadas que tomamos ao longo dessa semana. Vencidos nesta matéria, o presidente, a ministra Maria Cristina Peduzzi, o ministro Barros Levenhague, o ministro Renato de Lacerda Paiva, o ministro Emanuel Pereira, a ministra Calcin, a ministra Dora, o ministro Pedro Paulo Manos, o ministro Fernando Eizono, o ministro Caputo Bastos, o ministro Valmir Oliveira da Costa e o ministro Alexandre de Agra Belmonte. Indago se Vossas Excelências ratificam essa decisão nesses termos, com esses votos vencidos. Está, portanto, mantida a súmula 214, e eu lhes digo que, na condição de presidente, permito-me a observação, espero que ela tenha uma sobrevida curta, mas é apenas o meu convencimento que, evidentemente, não retrata o pensamento hoje majoritário no tribunal. Outra questão que foi examinada no tribunal foi a proposta de criação de súmula para equacionar a questão jurídico-trabalhista candente do empregado submetido a uma jornada de trabalho em escala de 12 horas de labor por 36 horas de descanso. Deliberou-se por maioria editar uma súmula sobre essa matéria e uma súmula que adota o seguinte entendimento: jornada de trabalho, norma coletiva, lei, escala de 12 por 36, validade. É válida em caráter excepcional a jornada de 12 horas de trabalho por 36 de descanso, prevista em lei ou ajustada exclusivamente mediante acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva de trabalho, assegurada a remuneração em dobro dos feriados trabalhados. O empregado não tem direito ao pagamento de adicional referente ao labor prestado na 11ª e na 12ª horas. Vencidos totalmente o ministro Lélio e, em parte, em pontos diversos, a ministra Calcin, o ministro Ono, a ministra Kátia, o ministro Augusto César, o ministro José Roberto Pimenta e o ministro Maurício Godinho Delgado. Indago se Vossas Excelências ratificam a aprovação desta nova súmula do Tribunal Superior do Trabalho. É oficializada, é aprovada a edição de nova súmula por maioria
sobre a escala, o empregado submetido à jornada de trabalho em escala de 12 por 36, vencidos os ministros cujos nomes venho de declinar. Examinou-se também proposta de revisão das súmulas 343 e 431, para que houvesse uma compatibilização lógica do divisor para o cálculo de horas extras, de que tratam essas duas súmulas. Deliberou-se, por unanimidade, dar uma nova redação à súmula 431 do seguinte teor: salário hora empregado sujeito ao regime geral de duração de trabalho, artigo 58, caput da CLT, 40 horas semanais, cálculo, aplicação do divisor 200. Para os empregados a que alude o artigo 58, caput da consolidação das leis do trabalho, quando sujeitos a 40 horas semanais de trabalho, aplica-se o divisor 200 para o cálculo do valor do salário hora. A decisão foi unânime, indago se vossas excelências ratificam a decisão. Está aprovada a unanimidade. Deliberou-se por maioria dar nova redação à súmula 124, com o seguinte teor: bancário, salário hora, divisor. A súmula 124 foi aperfeiçoada para adotar o seguinte entendimento. Item 1. O divisor aplicável para o cálculo das horas extras do bancário, se houver ajuste individual expresso ou coletivo, no sentido de considerar o sábado como dia de descanso remunerado, será: A. 150 para os empregados submetidos à jornada de 6 horas, previsto no caput do artigo 224 da CLT. 200 para os empregados. B. 200 para os empregados, divisor 200 para os empregados submetidos à jornada de 8 horas, nos termos do parágrafo 2º do artigo 224 da CLT. Inciso 2 dessa súmula: nas demais hipóteses, aplicar-se-á o divisor: A. 180 para os empregados submetidos à jornada de 6 horas, prevista no caput do artigo 224 da CLT. B. 220 para os empregados submetidos à jornada de 8 horas, nos termos do parágrafo 2º do artigo 224 da CLT. Neste ponto, votaram vencidos o ministro Fernando Ex-Uono quanto ao item 1 e também a ministra Maria de Assis Calcin quanto ao item 1. Indago se vossas excelências ratificam a decisão tomada por maioria. Está aprovada, portanto, a nova redação da súmula 124. Deliberou-se também por unanimidade cancelar a súmula 343, que trata de exatamente dessa mesma matéria. Indago se há divergência. Aprovada. Aprovado o cancelamento da súmula 343. Examinou-se ainda, senhores ministros, senhoras e senhores, uma proposta de revisão da súmula 385 do Tribunal Superior do Trabalho, que trata da exigência de comprovação do feriado local por ocasião da interposição do recurso. Deliberou-se por maioria dar uma nova redação à súmula 385, nos seguintes termos: feriado local, ausência de expediente forense, prazo recursal, prorrogação, comprovação, necessidade e ato administrativo do juízo ACO. Item 1. Incumbe à parte o ônus de provar, quando da interposição do recurso, a existência de feriado local que autorize a prorrogação do prazo recursal. Item 2. Na hipótese de feriado forense, incumbirá à autoridade que proferir a decisão de admissibilidade certificar o expediente nos autos. 3. Na hipótese do item 2, admite-se a reconsideração da análise da tempestividade do recurso, mediante prova documental superveniente, em agravo regimental, agravo de instrumento ou embargos de declaração. Esta nova redação
aprovada por maioria para a súmula 385, veio, em substância, solucionar, basicamente, a questão dos feriados forenses, quando a parte é surpreendida com um feriado forense de que ela não tem conhecimento e que, naturalmente, provoca a prorrogação do prazo recursal. Em face da nova súmula, atribuiu-se ao órgão, ao juiz OACO, certificar o feriado, a existência do feriado forense nos autos e, de qualquer maneira, no inciso 3º, deu-se oportunidade para que, em recurso subsequente à decisão que não considere esse feriado, o tribunal possa reconsiderar ou emitir decisão de efeito modificativo e, portanto, corrigir a decisão impugnada. Nesse ponto, votaram vencidos o ministro Lélio, o ministro Vieira de Mello Filho, a ministra Cátia Arruda, o ministro Augusto César de Carvalho e a ministra Adelaide. Mais precisamente, no item 2 da nova redação aprovada para a súmula 385. Indago se Vossas Excelências ratificam nesses termos a decisão tomada. Senhor presidente? Pois não. Eu fico vencida no item 1, quanto à exigência de comprovar quando da interposição do recurso. Pois não. Então fica vencida a ministra Adelaide também quanto ao item 1. No mais, é aprovada por maioria, com os votos vencidos já mencionados, a nova redação da súmula 385. Examinou-se ainda a proposta de revisão da súmula 371, que trata do aviso prévio indenizado e de seus efeitos em caso de superveniência de auxílio-doença no curso do aviso prévio. Deliberou-se por unanimidade manter a atual redação da súmula 371. Vossas Excelências ratificam essa decisão? Está ratificado. Examinou-se também a proposta de revisão da orientação jurisprudencial da seção de dissídios coletivos número 5. Deliberou-se por maioria revisar a orientação jurisprudencial número 5 da seção de dissídios coletivos nos seguintes termos: dissídio coletivo, pessoa jurídica de direito público, possibilidade jurídica, cláusula de natureza social. Em face de pessoa jurídica de direito público que mantenha empregados, cabe dissídio coletivo exclusivamente para apreciação de cláusulas de natureza social. Inteligência da Convenção número 151 da Organização Internacional do Trabalho, ratificada pelo Decreto Legislativo número 206 de 2010. Nesse ponto, emitiu voto vencido o ministro Brito Pereira. Indago se Vossas Excelências ratificam essa decisão. Está revisada, portanto, a orientação jurisprudencial número 5 da seção de dissídios coletivos, vencido o ministro Brito Pereira. Examinou-se proposta de edição de súmula que trata de dispensa discriminatória de empregado. Deliberou-se por maioria editar nova súmula com a seguinte redação: dispensa discriminatória, presunção, empregado portador de doença grave, estigma ou preconceito, direito à reintegração. Presume-se discriminatória a despedida do empregado portador do vírus HIV ou de outra doença grave que suscite estigma ou preconceito. Inválido ato, o empregado tem direito à reintegração no emprego. Emitiram votos vencidos no tocante a essa matéria. O ministro Ives, totalmente vencido, e em parte, o ministro Brito Pereira, o ministro Fernando Ezuono e o ministro Alexandre Agra Belmonte. Consulto o tribunal
se ratifica a decisão de editar nova súmula consagrando essa tese. Está aprovada e oficializada, portanto, a edição de nova súmula com essa tese, vencidos os ministros cujos nomes foram referidos há pouco. Examinou o tribunal também proposta de revisão da orientação jurisprudencial 384 da seção de dissídios individuais, que trata da prescrição bienal para o trabalhador avulso reclamar perante a Justiça do Trabalho. Deliberou-se por maioria cancelar a orientação jurisprudencial 384. Vencidos os ministros Brito Pereira, Renato de Lacerda Paiva, Luiz Corrêa da Veiga e Guilherme Caputo Bastos, que votaram pela manutenção da orientação jurisprudencial atual. E votaram igualmente vencidos os ministros Maria Cristina Peduzzi, Lélio Bentes Correia, Vieira de Melo Filho, Alberto Bresciani, Valmir Oliveira da Costa, Maurício Godinho Delgado e Delaide Miranda Arantes, que votaram pela revisão da aludida orientação jurisprudencial. Indago se vossas excelências ratificam a decisão tomada em reunião plenária. Senhor presidente, Ministra Maria Calce. Ministra Calce tem a palavra. Senhor presidente, eu fiquei vencida também. Eu entendo que deveria ser mantida. Está sendo cancelada e eu entendo que deveria ser mantida. Então, fica registrado o voto vencido igualmente da ministra Maria de Assis Calcin, que votou pela manutenção da orientação jurisprudencial. Senhor presidente, pela ordem, Ministro José Alberto Pimenta, eu só pediria que acrescentasse também o meu voto vencido em favor da revisão imediata da OJ 384, por favor. Igualmente, registra-se igualmente o voto vencido do ministro José Roberto Pimenta pela revisão da orientação jurisprudencial em apreço. Excetuados os votos dos ministros cujos nomes acabo de referir, os demais aprovam o cancelamento da orientação jurisprudencial 384/10/1. Examinou-se também uma proposta de cancelamento da súmula 277 do Tribunal Superior do Trabalho, que trata da incorporação aos contratos individuais de trabalho, de vantagens, de conquistas, de condições de trabalho obtidas em convenções coletivas de trabalho e em acordos coletivos de trabalho. O Tribunal deliberou por maioria dar nova redação à súmula 277 nos seguintes termos: convenção coletiva de trabalho ou acordo coletivo de trabalho, eficácia, ultratividade. As cláusulas normativas dos acordos coletivos ou convenções coletivas integram os contratos individuais de trabalho e somente poderão ser modificadas ou suprimidas mediante negociação coletiva de trabalho. Esta súmula foi aprovada por maioria, como disse, vencidos os ministros Maria Cristina Peduzzi, Barros Levenhagen, Ives Gandra Martins Filho, Renato de Lacerda Paiva, Aloysio Corrêa da Veiga, Maria de Assis Calcin, Dora Maria da Costa, Pedro Paulo Manos, Fernando Eizono, Guilherme Caputo Bastos e Márcio Eurico Amaro, que votaram pela manutenção da redação atual da súmula, ou o que significa dizer, votaram pela não incorporação aos contratos individuais de trabalho das condições de trabalho obtidas em acordos coletivos de trabalho ou em convenções coletivas de trabalho. Senhor presidente, ministro Aloysio, eu votei pelo cancelamento, pura e simplesmente. E fiquei vencido igualmente pelo ministro Aloysio, que votou pelo cancelamento puro e simples da súmula 277. Indago se vossas excelências, ministro Ives. Senhor presidente, também, em princípio, como vi que tinha essas duas possibilidades, ou cancelamento
ou revisão, votaria pelo cancelamento. Só queria registrar, nesse caso concreto, senhor presidente, o fundamento pelo qual entendo que nós não poderíamos editar uma súmula mudando completamente o sentido da que está vigente hoje, que diz que não se incorpora, salvo aquele período de uma medida provisória, e dizer exatamente o contrário, sem precedentes. Entendo que nós estaríamos aqui autenticamente legislando e não cuidando aquilo que é próprio do Poder Judiciário, que é aplicar o direito a um caso concreto. Nós não temos nenhum caso concreto, estamos mudando sinalização de súmula. Então, eu voto pelo cancelamento, deixar a jurisprudência livre para seguir num sentido ou no outro, ajustando, interpretando a lei aos casos concretos. Observo que o tribunal, por sua maioria, entendeu que o artigo 114, parágrafo 2º da Constituição Federal, ao estatuir a observância das disposições convencionadas anteriormente, ao ver do tribunal, esta norma constitucional, do parágrafo 2º do artigo 114 da Constituição Federal, no que alude à manutenção das cláusulas convencionadas anteriormente, seria o fundamento, um dos fundamentos para erigir a nova tese. Mas consulto Vossas Excelências sobre a ratificação dos respectivos votos e, portanto, sobre a deliberação por maioria de edição de nova súmula com este teor. Proclamo que, por maioria de votos, aprovou-se nova redação à súmula 277, nos termos em que acabo de ler, vencidos os ministros cujos nomes já mencionei, e também o ministro Aloísio, que votou pelo cancelamento puro e simples, e não para que se atribuísse a redação que se atribuiu à nova súmula. Examinou-se também proposta de edição de súmula ou melhor, proposta de orientação jurisprudencial, de cancelamento da orientação jurisprudencial 130 da seção de dissídios individuais 2, revisão da jurisprudência que o tribunal consagrou até aqui sobre competência territorial para ação civil pública. Deliberou-se por unanimidade revisar a orientação jurisprudencial número 130 da SDI 2 nos seguintes termos: ação civil pública, competência, local do dano, Lei 7.347 de 1985, artigo 2º, Código de Defesa do Consumidor, artigo 93. Item 1. A competência para ação civil pública fixa-se pela extensão do dano. Item 2. Em caso de abrangência regional, em caso de dano de abrangência regional que atinja cidades sujeitas à jurisdição de mais de uma vara do trabalho, a competência será de qualquer das varas das localidades atingidas, ainda que vinculadas a tribunais regionais do trabalho distintos. Item 3. Em caso de dano de abrangência suprarregional ou nacional, há competência concorrente para a ação civil pública das varas do trabalho das sedes dos tribunais regionais do trabalho. E há um item quarto, em que se assentou o seguinte entendimento: estará prevento o juízo a que a primeira ação civil pública houver sido
distribuída. Votaram vencidos integralmente. Votaram vencidos integralmente o ministro Ives e, em parte, os ministros Brito Pereira, Dora Maria da Costa, Fernando Eizono, Guilherme Caputo Bastos, Márcio Eurico Amaro, José Roberto Pimenta e Hugo Scheuermann. Indago se Vossas Excelências ratificam a decisão tomada em reunião plenária. Pela ordem, senhor presidente. Ministro Pimenta. A minha divergência tinha sido pontual quanto ao termo cidades e municípios, essa questão. Eu, pensando melhor sobre o assunto, eu quero retirar a minha divergência e acompanhar o voto da maioria, pela aprovação integral da OJ, tal como proposta. Retificou o voto, reconsidera o voto o ministro Pimenta, portanto, razão pela qual não se deve registrar seu voto vencido. Indago se vocês ratificam a decisão plenária. Acho que já fiz a pergunta. Está ratificada a revisão da redação da orientação jurisprudencial número 130 da seção de dissídios individuais 2, nos termos em que acaba de ser lida. Examinou-se também uma proposta de revisão do item 6 da súmula número 6 do Tribunal Superior do Trabalho, que trata da equiparação salarial em cadeia. Deliberou-se por maioria, após exaustivos e candentes debates, dar nova redação ao item 6 da súmula número 6, nos seguintes termos. Item 6. Presentes os pressupostos do artigo 461 da CLT, é irrelevante a circunstância de que o desnível salarial tenha origem em decisão judicial que beneficiou o paradigma, exceto se decorrente de vantagem pessoal, de tese jurídica superada pela jurisprudência de corte superior, ou na hipótese de equiparação salarial em cadeia suscitada em defesa, o empregador produzir prova do alegado fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito à equiparação salarial em relação ao paradigma remoto. Votaram vencidos. Com todo respeito, votei vencido nesta matéria. A minha tese é, com todo respeito, não coincide com o entendimento, o respeitável entendimento do tribunal em sentido contrário. Votou vencido também a ministra Maria Cristina Peduzzi, a ministra Dora, e votou vencido também o ministro Márcio Eurico Amaro. Senhor presidente, Ministro... também tinha registrado meu voto vencido nessa matéria. Vota igualmente vencido o ministro Ives nessa matéria. Indago se Vossas Excelências ratificam a deliberação em plenário, em reunião plenária, no sentido de dar essa redação do item 6 à súmula número 6. Aprovou-se por maioria a redação que vem de ser lida, a nova redação que vem de ser lida para o item 6 da súmula número 6 do Tribunal Superior do Trabalho, vencidos o ministro Dallazen, a ministra Cristina, a ministra Dora e o ministro Márcio Eurico Amaro. Examinou-se igualmente uma proposta de revisão da orientação jurisprudencial 419. Essa orientação jurisprudencial, como se recorda, é a que considera que o empregado de empresa agroindustrial é empregado rural. Deliberou-se por maioria manter a redação atual da orientação jurisprudencial 419, vencidos a ministra Maria Cristina Peduzzi, o ministro Aloysio Corrêa da Veiga, a ministra Dora Maria da Costa, o ministro Valmir Oliveira da Costa, o ministro Augusto César,
E ministra Adelaide. E houve ressalva de entendimento do ministro Vieira de Melo Filho. Indago se Vossas Excelências ratificam essa decisão. Está aprovada, portanto, a decisão de manter a orientação jurisprudencial 419. Examinou-se, por fim, uma proposta de alteração, de revisão da súmula número 10 do Tribunal Superior do Trabalho, que diz respeito ao professor. Deliberou-se por unanimidade dar nova redação à súmula número 10 com o seguinte teor: professor dispensa sem justa causa término do ano letivo ou no curso de férias escolares, aviso prévio. O direito ao salário no período de férias escolares assegurado aos professores, artigo 322, caput e parágrafo 3º da Consolidação das Leis do Trabalho, não exclui o direito ao aviso prévio na hipótese de dispensa sem justa causa ao término do ano letivo ou no curso das férias escolares. Em substância, a alteração deu-se para reconhecer ao professor o direito ao aviso prévio quando despedido sem justa causa por ocasião do término do ano letivo ou no curso das férias escolares. A decisão foi unânime. Indago se Vossas Excelências ratificam essa decisão. Está aprovada à unanimidade a nova redação da súmula número 10, nos termos em que vem de ser lida. Essas foram as principais, as deliberações tomadas pelo Tribunal Superior do Trabalho no que tange ao exercício da função judicante em matéria jurisdicional, portanto. Há também deliberações de cunho administrativo que tenho o prazer de submeter a Vossas Excelências. O Tribunal aprovou, depois de exaustivos estudos e de criterioso exame, aprovou um anteprojeto de lei dispondo sobre a composição, o funcionamento e a competência do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Todos, como se recorda, a Constituição Federal, a Emenda Constitucional 45 de 2004, dispôs que caberia ao Tribunal elaborar esse anteprojeto de lei. Até aqui, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho é regido, como permite a norma constitucional vigente, por regimento interno aprovado pelo próprio Tribunal Superior do Trabalho, mas, em observância ao mandamento constitucional, estamos encaminhando ao Congresso, propondo um encaminhamento ao Congresso Nacional de um anteprojeto de lei que cuide de disciplinar não só o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, mas que, sob alguns aspectos, promova a alteração que afeta também o Tribunal Superior do Trabalho, no que, por exemplo, se inscreve o cargo de Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, dentre aqueles vinculados ao Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Também merece destaque a proposta, a proposta de criação do Centro de Pesquisas Judiciárias do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, que está no anteprojeto, com a missão precípua de realizar e fomentar estudos e pesquisas com vistas à modernização do Conselho e da Justiça do Trabalho, assim como contribuir para a disseminação da cultura jurídica e executar atividades de formação e aperfeiçoamento de servidores. Em síntese, o anteprojeto aprovado em reunião plenária, que ora tenho a satisfação de submeter ao Tribunal Pleno, para posterior encaminhamento ao Congresso Nacional, vai ao encontro dos objetivos centrais
do Constituinte derivado de 2004, manifestado na emenda 45, de reservar função privilegiada a esse órgão de cúpula e de planejamento estratégico da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus, essencial à concretização dos anseios sociais de um poder judiciário cada vez mais transparente, acessível e eficiente. Indago se há divergência ou algum reparo ao anteprojeto elaborado e que se vai submeter ao exame do Congresso Nacional. Está aprovado à unanimidade. Aprovou-se igualmente uma proposta, aprovaram-se inúmeras propostas de alteração do regimento interno do Tribunal Superior do Trabalho. Propostas que inserem, a meu juízo, significativos aperfeiçoamentos ao regimento interno. Mais de 30 dispositivos foram alterados. A exemplo do dispositivo que passará a conferir competência aos presidentes de turmas para exercer o juízo de admissibilidade do recurso de embargos, antes de esse recurso ser submetido à sessão de dissídios individuais. É a restauração de uma prática, de um sistema de outrora, em que cabia ao presidente de turma esta tarefa de despachar os embargos submetidos à SDI. Outra inovação está em se disciplinar o recebimento de processos mediante compensação pelo ministro recém-impossado, em se disciplinar o recebimento de processos mediante compensação pelo ministro que se remover definitivamente para outra turma ou sessão especializada, está em se prever a possibilidade de interposição de agravo regimental da decisão do presidente de turma que denegar seguimento a embargos à SDI, a ser distribuído diretamente entre outros integrantes da SDI, da sessão de dissídios individuais 1. Essas são algumas das muitas modificações que foram aprovadas. Seria fastidioso nós enumerarmos uma a uma aqui. Por brevidade, anoto que a proposta de alteração do artigo 17, em relação à proposta de alteração do artigo 17, caput do regimento interno, ficou vencido o ministro Brito Pereira. Em relação ao artigo 81, inciso 9 e parágrafo único, votaram vencidos os ministros Brito Pereira, Maria Cristina Peduzzi, Vieira de Melo Filho, Dora Maria da Costa e Delaide Alves Miranda Arantes. Em relação à nova alteração do artigo 93, parágrafo 2º, votou vencida a excelentíssima ministra Maria de Assis Calcin. Em relação à revogação do artigo 95 do atual regimento interno, também votou vencida a ministra Calcin. Em relação à alteração do artigo 131, para inserir o parágrafo 11, votou vencido o ministro Aloísio Corrêa da Veiga. Em relação à alteração do artigo 145, para inserir o inciso 6º, votaram vencidos os ministros Brito Pereira, Dora Maria da Costa, Delaide Arantes e eu, presidente. Em relação ao artigo 236 caput, votou vencido o ministro Brito Pereira. Indago se Vossas Excelências aprovam as alterações introduzidas no regimento interno, cujo teor Vossas Excelências certamente dispõem e já conhecem, com esses votos vencidos. Estão aprovadas as alterações no regimento interno. O Tribunal propõe o envio ao Congresso Nacional de uma moção de apoio pela aprovação dos projetos de lei 606 de 2011, que tramita no Senado Federal e que disciplina a execução trabalhista, e do projeto de lei 2214 de 2011, que disciplina o processamento de recursos no âmbito da Justiça do Trabalho. Foi elaborada uma moção de apoio cuja apreciação submeto à deliberação de Vossa Excelência. Está aprovada a moção de apoio pela aprovação urgente desses projetos de lei.
Finalmente, em relação ao Tribunal Pleno, submeto a Vossa Excelência a proposta de eleição de membros suplentes para o Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Há 2 vagas no Conselho Superior da Justiça do Trabalho, decorrência da eleição do ministro Aloísio para o cargo de membro efetivo e da aposentadoria do ministro Horácio Sena Pires. Proponho a indicação, proponho a aprovação por aclamação dos ministros Alberto Bresciani e Maria de Assis Calcin para membros suplentes do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Há divergência? É unânime a decisão. Agradeço a inestimável colaboração de todos. Está encerrada a Senhor sessão. presidente. O ministro Carlos Alberto tem a palavra. Excelência, me concede a palavra. Senhor presidente, todas as vezes em que essa corte para refletir sobre si mesma, sobre o desempenho de suas atividades, sempre com os olhos voltados à sociedade, cria-se uma enorme expectativa. Nós, nesse último dia dessa semana, nós colocamos um ponto final na denominada Semana do TST. O ministro Francisco Fausto realizou a primeira, se bem me recordo, e Vossa Excelência, com muita audácia, posso assim dizer, nos 2 anos de sua administração, realizou uma ano passado e volta a tomar essa iniciativa. Senhor presidente, nós bem sabemos, e Vossa Excelência, melhor do que eu, com seus 16 anos de corte, e eu com meus 14, sabemos como é difícil trabalhar em colegiado. Colegiado significa, para ser positivo, ele tem que ter um profundo respeito à divergência. Mas esse respeito à divergência, para ele se afirmar enquanto colegiado, é indispensável que haja uma possibilidade de nós encontrarmos a convergência. E é exatamente nesse aspecto, senhor presidente, que essa semana do TST, em que, fundamentalmente, nós miramos em 2 propósitos. Primeiro, quanto à nossa atividade judicante. Segundo, quanto ao repensar interno nas normas que regulam a nossa atividade. É exatamente sobre esse aspecto que é indispensável ter um líder que saiba conduzir o processo. Vossa Excelência, quando proclama o resultado e entrega esse resultado à sociedade, Vossa Excelência pode dizer na maior serenidade: o Tribunal, sob seu comando, está a cumprir sua missão institucional. Tenho certeza que a comunidade jurídica e a sociedade não vão se assustar. Nós mantivemos nossa linha de equilíbrio. Nós ajustamos a nossa jurisprudência e continuamos a ajustá-la aos princípios que norteiam os nossos trabalhos, que são os princípios básicos do direito do trabalho e do processo do trabalho. Mas, obviamente, a dinâmica dos fatos continuamente está a exigir que nós ajustemos os nossos entendimentos sem nunca nos afastarmos dos nossos princípios e valores, que são os princípios consagrados pela sociedade através da legislação. E, internamente, senhor presidente, quando nós buscamos uma reformulação de regimento interno, quando nós buscamos uma adequação das normas que nos presidem em nossas atividades, Vossa Excelência bem sabe que nossos olhares não estão nunca voltados para nós, mas, sobretudo, voltados para o melhor servir à jurisdição. Então, senhor presidente, ante esse resultado apresentado, nós, ministro dessa Corte, temos a certeza de que fomos exitosos. E o fomos porque Vossa Excelência soube conduzir os trabalhos. Mas soube bem antes dos trabalhos começarem, porque Vossa Excelência, mais uma vez, com toda a sua habilidade, competência e dedicação, preparou essa semana com um cuidado extremo, juntamente com os juízes auxiliares, que, ao longo de sua administração, veio ajudando,
como também dos servidores dos vários setores dessa Corte. Preparado, Vossa Excelência, e com a devida ciência a nós, Vossa Excelência, no comando dos nossos trabalhos, soube, me permita a analogia, se conduzir, analogia que nos é tão comum, tão frequente no exercício de nossa atividade jurisdicional, Vossa Excelência se conduziu, com, permita a analogia, como um verdadeiro e autêntico primus inter pares. Soube ser um igual, sem impor sua vontade. Respeitou, inclusive, quando o entendimento de Vossa Excelência não se tornou vitorioso. Isso é próprio de quem sabe conviver em um colegiado. Sorte, senhor presidente. Certamente, autorizado tacitamente pelos meus colegas, nós queremos manifestar a Vossa Excelência a nossa gratidão. O trabalho, todo trabalho de um grupo é um trabalho de grupo, e assim é afirmado. Mas, evidentemente, se o trabalho é exitoso, o trabalho é partilhado por nós todos. E, partilhado por nós todos, nós temos que respeitar a parcela de responsabilidade e participação de cada um. Vossa Excelência foi um como nós, e foi o primus inter pares. Muito obrigado, presidente. Ministro Carlos Alberto, recebo comovido, profundamente comovido, as palavras generosas de Vossa Excelência. Mas somente posso acreditar a manifestação de Vossa Excelência, certamente em nome dos ministros, meus colegas, eminentes ministros que compõem o Tribunal Superior do Trabalho, a generosidade do coração de Vossa Excelência. O coração fala aquilo que a alma sente. E Vossa Excelência expressou um reconhecimento e uma gratidão de que eu, por certo, com toda segurança, não sou merecedor. Esse reconhecimento e essa gratidão, eu que quero externar ao tribunal pela forma elevada, serena, democrática, inspirada e pautada permanentemente no espírito público, porque se pautou o tribunal, porque se pautaram todos os ministros do Tribunal Superior do Trabalho ao longo dos incansáveis debates que encetamos nesta semana do Tribunal Superior do Trabalho de 2012. Sempre entendi que o tribunal, como toda instituição, deve ser um organismo vivo, um organismo vibrante, mesmo porque a sociedade é dinâmica, a sociedade evolui, a economia muda e o direito muda, enfim, tudo muda, nós não podemos permanecer paralisados no tempo. Certamente que nem todas as decisões agradaram todos, mas essa é a contingência de vivermos sob uma democracia e de vivermos e de deliberarmos num colegiado. E também a grandeza de vivermos numa democracia e de deliberarmos num colegiado, porque seguramente a manifestação majoritária expressa o amadurecimento, a vivência, e, enfim, a experiência de um número expressivo de magistrados que certamente está pensando melhor do que aqueles que votaram vencidos. E aqueles que votaram vencidos, evidentemente, democraticamente registraram as suas apreensões, as suas perplexidades, enfim, as suas objeções,
de forma livre e soberana, de maneira a talvez inspirar no futuro uma nova reflexão sobre as mesmas questões. O que nos inspira, acima de tudo, é a convicção de que nós demos o máximo de nós mesmos como magistrados e como gestores para que o Tribunal Superior do Trabalho palmilhe na senda da modernidade e consentânea com os tempos que ora vivemos. Os esforços foram todos encetados por todos os ministros no sentido de aperfeiçoar e de modernizar o tribunal, modernizar o pensamento do tribunal e de deixá-lo em conformidade com as alterações introduzidas pela lei e com os avanços da sociedade e da economia. Os esforços foram incansáveis nesse sentido. Portanto, eu aqui quero, além de agradecer, e muito mais do que agradecer a Vossa Excelência pela generosidade das palavras, registrar o meu reconhecimento e meu agradecimento ao Tribunal por mais este gesto de grandeza e de elevado espírito público com que se houve nesta semana, no afã de obter um aperfeiçoamento da nossa instituição. Muito obrigado. Senhor presidente, pela ordem, você se permite uma manifestação brevíssima? Pois não. Antes de mais nada, senhor presidente, para apresentar as minhas escusas à corte, infelizmente, desafortunadamente, por uma questão de agenda e confusão em relação ao horário das duas sessões, eu acabei me atrasando, cheguei às 14h20, imaginando estar na hora para a sessão das 14h30, a sessão havia começado às 14h, ficam aqui, senhor presidente, meu nome, em nome de Vossa Excelência, apresento a Vossa Excelência as minhas escusas pelo Ministério Público em face do lamentável e imperdoável atraso a esta sessão. Por outro lado, senhor presidente, registrar que a Corte, e aqui eu gostaria de deixar o meu agradecimento e as minhas congratulações e a minha homenagem à Corte pela sensibilidade com que tratou de todos os temas que foram aqui objeto da deliberação nesta sessão. Em especial, duas questões que foram solicitadas pelo Ministério Público do Trabalho. Uma que diz respeito ao J130 e outra que diz respeito ao artigo 253 da CLT. Registro que não é um momento de absoluto interesse do Ministério Público por conta de questões corporativas, mas sim que esta Corte, entendendo o pedido do Ministério Público e entendendo que seria necessário discutir as questões, atendeu a um pedido do próprio jurisdicionado, atendeu a uma proposta que permitirá ao Ministério Público se dirigir da melhor forma possível para atender aos interesses do jurisdicionado. O Ministério Público está cada vez mais orgulhoso, e eu fico pessoalmente mais feliz e mais orgulhoso de participar do Tribunal Superior do Trabalho. Agradeço, senhor presidente, a oportunidade dessa manifestação. Agradeço a intervenção do Procurador-Geral do Trabalho, doutor Luiz Antônio Camargo de Mello. E agradeço as palavras gentis com que se dirigiu ao Tribunal Superior do Trabalho nesta ocasião. Está encerrada a sessão do Tribunal Pleno.